Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você um pouco sobre a palavra de Deus, passar um pouco da minha experiência e assim, quem sabe, ajudar você. Se você gosta do conteúdo deste canal, se você gosta das palavras, se você gosta dos ensinos, deixa seu like, curte, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus para um tanto de gente que a gente nem imagina. Eu conto com você para essa minha jornada. E hoje eu quero falar com você sobre os planos de Deus. Você já parou para pensar que os planos de Deus, na palavra de Deus, fala que são muito melhores do que os nossos planos, né? Mas você já conseguiu refletir sobre isso realmente? Os planos de Deus é muito melhor do que os nossos. Isso a gente não tem dúvida. Mas você já olhou para trás e conseguiu enxergar quantas vezes você, eu, na minha situação, né, colocamos as mãos onde não deveríamos e atrapalhamos o plano de Deus para nossas vidas? Sabe aquela questão de eu quero ter o controle da situação? Eu quero saber o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer? Pois é. E por conta dessas questões que nós sempre levantamos em algumas situações dentro da nossa vida, nós atrapalhamos aquilo que Deus tem planejado para nós. Porque, ao contrário do que parece, né? Porque aparentemente nós queremos ter o controle, aparentemente nós queremos apenas ajudar, nós queremos saber como que vai ser, como que nós temos que agir, mas isso daí, lá no fundo, mostra que nós não temos fé, que nós não confiamos nos planos de Deus. E por isso, nós queremos estar à frente. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, eu já passei por várias, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Então eu queria ter o controle de tudo nas minhas mãos, né? E por conta disso, muitas vezes, eu não só prejudiquei a minha vida, né? Não só atrasei muitas coisas dentro da minha vida, como eu também prejudiquei muitas coisas da vida daqueles que estavam ao meu redor, principalmente da minha família. Então hoje eu consigo compreender que realmente os planos de Deus são os melhores. Ah, mas você não consegue, você confia plenamente nele? Confio. Então você não tem o controle de mais nada? Bem, isso é um trabalhar que eu tenho tido constantemente na minha vida. Não é uma coisa assim que você acorda amanhã, dormiu hoje, acordou, pá, você não tem mais controle. Não, isso é uma guerra constante que existe dentro de mim. Quando eu penso que eu tô querendo tomar a frente, quando eu penso que eu quero pegar o controle de novo, eu tenho que parar, respirar, pensar, meditar na palavra e falar, não é assim. E isso é uma guerra diária, não é uma coisa assim, hoje você não é mais controladora. Não é bem assim. Se disserem para você que amanhã você vai acordar e não vai conseguir controlar mais nada, que vai ter sumido, desconfie. Porque nós somos carne. E todos os dias nós temos que matar a nossa carne. Não tem como. É uma situação que é constantemente, sabe? É diariamente. É você levantar e falar: hoje não, carne. Hoje não.
Essa é a nossa guerra, essa é a nossa briga constante. Então nós temos que entender que os planos de Deus, eles são os melhores, eles são os maiores, eles são maravilhosos. Eu vi uma ilustração de Joyce Meyer e eu quero ler para vocês. Eu gosto muito dessa escritora Joyce Meyer. E, inclusive, eu tenho uma Bíblia onde ela que faz algumas anotações de aplicação para a vida, oração, testemunhos, enfim. E nessa aplicação da vida que ela fala em relação aos planos de Deus, eu achei muito interessante e eu me vi dentro dessa situação por muitas vezes. Então eu quero compartilhar com você. Quem sabe você está passando por uma situação assim? Prestem atenção. Aplicação para a vida. Precisamos entender que Deus é mais esperto do que nós. Romanos 11:34. Fica a referência para você, tá bom? O seu plano realmente é melhor. Não importa o que você ou eu pensemos, o caminho de Deus é melhor do que o nosso. Olho para trás agora para muitas situações de frustração pelas quais passei em minha vida quando tentava fazer as coisas acontecerem no meu tempo. E vejo como fiquei frustrada quando nenhum de meus esforços funcionou e tive de esperar. Agora percebo que eu realmente não estava pronta para aquelas coisas. Deus sabia que eu não estava pronta, mas eu pensava que estava. Por que Deus? Por quê? E quando Deus? Quando? Fazia perguntas para as quais somente Deus tinha as respostas. E ele não tinha intenção de me responder. Lembre-se, Deus quer que a nossa confiança e não as nossas perguntas. Deus não precisa do nosso conselho para operar. Ele precisa da nossa fé. Quando eu li essa aplicação para a vida, eu estava lendo Romanos 11:34. E Romanos 11:34, ele fala aqui, quer ver? E eu achei muito interessante. Romanos 11:34 fala assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É só isso. A gente não sabe decifrar a mente do Senhor, a gente não sabe dizer o que Ele tem preparado para nós. A nossa única certeza é que o que Ele tem planejado para nós é o melhor, é bom, é perfeito, é agradável. Nós sabemos disso e nós temos que confiar nisso. Eu lembro da situação de quando nós tínhamos que, meu marido e eu, nós estávamos querendo comprar o nosso imóvel, a nossa primeira casa. E é muito engraçado porque, assim, por muito tempo nós lutamos sozinhos, né, buscando ter a nossa casa. E dentro desse processo, por diversas vezes, nós quebramos a cara. Fizemos aplicações financeiras que não deveria, fizemos investimentos que deu tudo errado, e uma série de coisas assim que a gente só foi atropelando. E o engraçado é que, assim, Deus ele sabia exatamente o que nós precisávamos e o que nós tínhamos em nosso coração. Por mais que nós procurássemos uma casa, nós entrávamos na casa e a gente falava assim, é essa, é aqui. Sempre tinha alguma coisinha que batia lá no fundo e falava assim, ainda não. Só que a gente não escutava essa voz do ainda não. E porque a gente queria ter a nossa casa. Então, nisso daí, a gente foi atropelando uma série de etapas. Então, teve período que nós tínhamos condições financeiras para ter um imóvel e nós não conseguíamos ter um imóvel. Teve período que nós não tínhamos condições financeiras de ter um imóvel e aparecia um imóvel.
dá para entender que nada se encaixava, nada das coisas assim dava certo. E a gente ficava frustrado, porque a gente ficava assim, poxa vida, tem tanta gente que consegue com tanta facilidade, por que que a gente não consegue? Por que Deus? Quando Deus nós vamos ter a nossa casa? Olha que louco! E um dia, quando nós estávamos assim, já sem esperança, sabe? A gente estava assim, se acontecer, aconteceu, se não aconteceu, amém. A gente estava assim, é. E aí nós viemos, eu coloquei nas mãos de Deus. Eu acho que essa foi a maior decisão. Eu coloquei nas mãos do Senhor e falei assim, tá aqui. Eu não quero saber de mais nada. Sabe aquelas filhas rebeldes? Eu não quero saber de mais nada. Então, eu não era uma filha rebelde, mas eu estava numa atitude de cansei. Depositei nas mãos do Senhor. E quando eu coloquei nas mãos de Deus, eu falei assim, olha, eu vou fazer o que tem que fazer, o que precisa ser feito, que é preparar uma documentação. O resto é com o Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Então, entreguei. Quando nós viemos conhecer a nossa casa, na hora que nós entramos no local, na rua, uma paz enorme encheu o meu coração e o coração do meu marido. E quando nós entramos na casa, nós vimos como que era. E eu olhei para ele e falei assim, é aqui. Mas com uma certeza que não dá para explicar. Eu falei, é aqui. E todas as coisas começaram a caminhar de tal forma que não tinha mais aquela dor, aquela frustração, aquele empecilho. E eu vou te confessar que durante o processo teve vezes que eu duvidei porque eu falei assim, tá fácil demais. Tá muito fácil. Tem pegadinha nisso daí. E a incredulidade chegou num ponto de que eu falei assim, eu não vou contar para ninguém. E eu só vou contar quando eu tiver com a chave na minha mão, porque eu ainda não acredito no que está acontecendo. E realmente, muitas coisas quando acontecem na nossa vida, que a gente entrega para Deus e que deixa que Ele faça o plano, nós somos os nossos primeiros sabotadores. Porque a gente não acredita que poderia ser tão fácil, que poderia ser tão simples. Como assim tá acontecendo assim dessa maneira? Não dá para acreditar. Então, assim, quando aconteceu, quando eu estava com a chave nas minhas mãos, é que eu compartilhei com os meus pais, com os meus parentes. Porque eu agora estava com aquilo nas mãos. O controle estava ali naquela chave, estava na minha mão. Mas o que eu quero explicar para vocês é que, assim, quando eu entreguei o processo para Deus, quando eu entreguei realmente, e não foi uma entrega assim, porque, Senhor, eu confio no Senhor. Não foi uma entrega assim. Foi uma entrega assim, estou cansada de lutar. Então, ó, tá aqui, luta por mim. Foi mais ou menos assim. E muitas vezes nós agimos assim. A gente só entrega para Deus quando a gente já tá cansado de frustrar, cansado de guerrear, cansado de bater cabeça. Só que depois que a gente acaba batendo tanto a cabeça, a gente começa a entender que é melhor. É melhor a gente entregar os planos para Deus, deixar que Ele haja, deixar que Ele faça, deixar que Ele prepare. E a gente simplesmente mantenha a confiança e a fé.
Porque a dor da frustração, a dor da perda, aquele sentimento pequeno, vai ser tudo evitado. Então que hoje você, assim como um dia eu, e ainda tenho feito todos os dias, lutado, que a gente possa entregar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos para Deus. E que Ele faça o plano dele nas nossas vidas. Porque o plano dele é maravilhoso, é perfeito, é agradável. E é simples. Que a gente possa ter isso em mente. Que hoje o seu dia seja um dia abençoado, lindo, maravilhoso, uma semana maravilhosa. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo que está frustrado porque um plano não deu certo? Então, compartilhe com ele, que aí ele vai entender que o plano de Deus é muito melhor. Só basta confiar. Até a próxima!